Boa noite, pessoal. Vamos dando início, então, a mais um encontro de Direito Processual Civil da graduação em Direito da FAI. Nosso encontro aí do dia 29 de março, tá bom? Pessoal, vou aqui dar um aviso para vocês. Eu vi a última aula, pessoal. Eu vi lá no YouTube, o pessoal não está assistindo muito, entendeu? Vamos olhar, vamos assistir as aulas para vocês não se surpreenderem depois, tá, pessoal? O professor está avisando para depois não dizer que filho de pobre não tem sorte, tá? Mas vamos lá. Olhem só. Vou começar fazendo aqui o compartilhamento da nossa aulinha. Aqui a visão do professor e a visão. Tá. Olha só, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai tratar, a gente terminou ali a fala de competência ou jurisdição, e hoje a gente vai começar a falar de competência, tá bem? Então, o que é que vem a ser competência, pessoal? A competência nada mais é do que uma fatia da jurisdição. Então, do momento em que, isso eu já conversei com os senhores em sala de aula, o professor está com uma manchinha no rosto, mas não é nada não. Só que escorreguei, caí da escada. Eu coloquei aquele copinho de sucção no rosto, estava brincando com a minha filha, acabou ficando uma marquinha aqui. Mas isso não vai afetar em nada. Então, olha só. A competência, pessoal, ela está correlacionada com jurisdição. Então, qual é a pegada disso daí, povo? É o seguinte, a jurisdição é o todo, aquele poder estatal que tem o poder judiciário, via de regra, de dizer o direito no caso concreto. Ocorre que quem está investido da jurisdição, normalmente vai ser o juiz. Só que tem o juiz, o desembargador, o ministro. E essa jurisdição, ela precisa ser fracionada, tá bem? E a fração disso vai ser justamente a definição da competência. Ela, então, é a medida da jurisdição. Esse é a definição mais simples e mais robusta para a gente explicar o que vem a ser a competência. Os senhores devem lembrar, conversei em sala de aula, mas eu converso aqui também, que eu menciono que a jurisdição, esse poder estatal, é como sendo uma grande pizza. E a competência, então, ela vem sendo uma fatia, até para que a gente possa facilitar o desempenho dessa atividade de julgar por parte dos magistrados, tá certo? Afinal de contas, o nosso país ele tem essa dimensão continental, então é necessário que haja alguns tipos de divisão da competência dos tribunais brasileiros. Tanto é que tem ali, começa com o STF, vem os tribunais superiores, que vai envolver o STJ, o TST, o Superior Tribunal Militar, TSE. Aí depois vem em outros graus, os tribunais regionais eleitorais, regionais do trabalho, regionais federais, tribunais de justiça e da justiça do DF, ok? E assim sucessivamente, de tal modo que vai acontecendo uma divisão dessa jurisdição, cujo nome que a gente dá para essa fatia é competência, tá certo? Então, olhem só. A distribuição da competência, ela se dá de diversas formas, tá? Distribuição da competência. Qual é o principal formato de distribuir a competência? A gente vai visualizar no artigo 44 do CPC, e ele fala o seguinte:
esquecendo de carregar aqui o CPC. Tá, mas veja. Vou copiar e passar aqui para os senhores. Então, tá aí. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência, deixar de vermelho, é determinada pelas normas previstas neste Código, isto é, o CPC, legislação especial, normas de organização judiciária e, por último, se couber, nas constituições dos estados. Então, pessoal, essa distribuição ela vai ocorrer de uma forma muito dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a Constituição Federal ela define qual é a competência dos tribunais superiores, qual a competência do STF e do STJ em determinados casos. E também, no artigo 109, a competência da Justiça Federal. Beleza? Aí, depois disso, tem o que seria a competência territorial, a competência funcional no Código de Processo Civil, ou seja, o formato de atuar de um juiz e, no mesmo processo, o formato de atuar de um desembargador e, seguido disso, dos ministros dos tribunais superiores. E também, exemplificando aqui com as normas de organização judiciária, eu cito para os senhores, quando numa comarca, o tribunal ele determina que lá vai ter uma vara civil de família, uma vara para tratar da fazenda pública, outra para tratar de execução fiscal e outra para tratar de fundações e de, enfim. Ou então, quando tiver mais do que uma vara civil, e estipular qual é a competência de uma e de outra, seja essa competência por distribuição ou por sorteio. Tá bem? Então, aqui a gente vai ter essa distribuição da competência, passando, ou melhor, a gente verificando, a partir do nosso fundamento de validade, que é a Constituição, que vai ter outros ordenamentos que a gente vai encontrar a distribuição da competência. Tá bem? Seguindo aqui. Então, olha, os princípios que regem a competência são os seguintes. O primeiro está relacionado com a tipicidade. E o que é que vem a ser o princípio da tipicidade? Significa, pessoal, que a competência para julgar determinada causa tem que estar pré-estabelecida em alguma legislação. Né? E vamos consertar. O próximo princípio... não. Eu vou, antes de falar para o próximo. Então, a competência ela tem que estar pré-estabelecida, tá certo? Até para a gente evitar, que é vedado pela Constituição, o tal do Tribunal de Exceção. Quando a gente vai propor uma demanda, quando a gente vai interpor um recurso, a gente já tem que conhecer previamente o que já vem pré-estabelecido na Constituição, na legislação e por aí vai. Via de regra, não é para haver lacuna na definição da competência. Se, eventualmente, houver uma lacuna, existe um princípio que chama de implied powers. E o que é que vem a ser os implied powers? Eu vou explicar para os senhores. Vou até deixar aqui em itálico. Significa implied power, traduzindo, são poderes implícitos. E significa que a competência, quando eventualmente não tiver uma competência pré-estabelecida, significa que
de acordo com o STF, a gente vai considerar que a competência ela vai estar implícita para a realização do julgamento. Um exemplo disso é que até certo tempo os embargos, aí eu vou colocar um exemplo aqui para ficar melhor. Os embargos de declaração é um recurso, tá, pessoal? Ele serve para sanar obscuridade, contradição, contradição, omissão ou erro material. É o tal do OCOOMEN. Serve para isso aqui. Obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Então, esse recurso, via de regra, antes não existia a previsão do STF e do STJ julgar os embargos de declaração de seus julgados. Então, considerando a regra dos implied powers, dos poderes implícitos, sinaliza que é possível, então, ao STF e ao STJ, respectivamente, julgar os embargos de declaração em face dos seus próprios julgados, tá bom? STF e STJ julgar. Um outro princípio, pessoal, é o princípio da indisponibilidade da competência, que é o eu já conversei com os senhores desse princípio, que é o tal da indisponibilidade. E o que é que vem a ser isso? Falando de uma forma bem popular, é que não pode passar a bola. Ok? O que é que significa? O magistrado, sendo ele o competente para julgar o caso, ele não pode passar a bola para outros órgãos jurisdicionais, ou seja, não quero julgar não, isso aqui, porque eu estou com muito trabalho, essa causa aqui eu vou mandar para, eu até usei esse exemplo em sala de aula, vou mandar para a Câmara dos Vereadores julgar, que é outro, não é um órgão jurisdicional, um outro órgão qualquer, um órgão jurisdicional. Ou então, essa ação de reintegração de posse, eu vou encaminhar ali para a Justiça do Trabalho julgar, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Então, a indisponibilidade da competência, que não pode isso, para outros órgãos jurisdicionais ou outros poderes, no caso que eu dei o exemplo ali da Câmara de Vereadores, que é o Poder Legislativo, e com isso prestigia, tá, pessoal, o princípio do juiz natural, ou seja, como essas regras têm que estar pré-estabelecidas, em virtude disso, a gente vai saber quem vai ser o juiz da causa, quem que vai apreciar. Então, a gente sabendo quem vai apreciar, e eu não digo quem a pessoa em si, qual o juízo, a vara, tá certo? Qual a justiça, beleza? Tendo isso pré-determinado, isso serve até para a gente poder controlar que não caia nas mãos de um tribunal de exceção ou nas mãos de um juízo eventualmente incompetente para julgar a causa, tá bom? Aquele que não detém essa medida de jurisdição, beleza? E vejam aqui, falar de incompetência não é aquela aptidão para o trabalho, tá bom, pessoal? O juiz incompetente é aquele que não tem a competência, a medida de jurisdição para julgar aquele caso. Que nem eu falei aqui de mandar uma reintegração de posse para o juiz do trabalho, sendo que o juiz do trabalho não vai ter competência constitucional para apreciar essa causa. Ok? Seguindo aí, existe o outro princípio que chama o princípio da efetividade. E no que consiste esse princípio da efetividade, pessoal? Significa que a justiça brasileira ela só pode
se julgar competente onde suas decisões puderem surtir efeito. Ou seja, só Justiça brasileira só pode se julgar competente onde suas decisões puderem surtir efeitos. Isto é, se eventualmente, porque assim, via de regra, as decisões brasileiras, os tribunais brasileiros, eles têm competência no território nacional. No entanto, a competência da justiça brasileira, às vezes, ela prevalece até de uma forma internacional, tá certo? Então, nesses casos, a justiça brasileira, ela vai definir se é ou se não é, mas apenas dentro do alcance da sua jurisdição. Ela não pode ultrapassar e dizer eu sou competente por uma coisa que não tem nada a ver comigo, tá certo? Então, assim, tem que ser efetivo, tem que atuar onde pode atuar, não pode sair atuando em situações que não tem nada a ver com o alcance da justiça brasileira. Tá bem, pessoal? Aí, existe uma situação que está prevista no artigo 43 do Código de Processo Civil, é um termozinho em francês, francês, me desculpe, é um termo em latim, que é o que se chama de perpetuatio jurisdicionis. E o que é que vem a ser, pessoal, a perpetuatio jurisdicionis? Me digam aí, isso é de comer ou isso é de passar no cabelo? Então, como eu falei para os senhores, isso aqui está no artigo 43 do CPC e eu vou lançar aqui para os senhores puderem dar uma sacada. O que que é? Primeiro vamos entender a lei, que a gente entendendo a lei fica mais fácil a gente compreender aí a explicação. Então, olha aí. Determina-se a competência no momento do registro da distribuição. Do registro ou da distribuição da petição inicial. Sendo irrelevantes, vou deixar de vermelho, as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Vou deixar todo colorido. Salvo, deixar isso aqui negrito sublinhado. Negrito sublinhado, essas palavras-chave aqui, tá bem, pessoal? Quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Competência absoluta eu vou conversar com os senhores talvez nessa aula ainda, tá? Então, olha aí, o que é que vem a ser a perpetuatio jurisdicionis? Primeiro, que significa perpetuação da jurisdição. Isso significa, então, que da hora que eu firmo a competência, o juízo, a gente verifica que ele é competente no momento em que eu registro a petição inicial, ou que eu distribuo, ou seja, é no dia que eu protocolo lá no distribuidor, hoje tem PJE, no dia que eu distribuo lá no sistema, PJS, eu, Projude, a minha petição inicial, tá certo? Por quê? As situações que é no foro do local do bem, no foro da situação do bem. As situações que é no domicílio do autor, as situações que é no domicílio do réu, tá bem? Então, isso eu defino naquele dia que eu estou propondo a minha ação. Então, olha, então determina, fixa a competência no momento do registro ou da distribuição. Daí para frente, em que distribui, passa a ser irrelevante modificação do Estado ou de direito ocorridas posteriormente. Ok? Exemplo. O João vai propor ação contra o Chico. João e Chico, eles residem em Itaituba.
Aí tá que eu proponho a ação e ele tem endereço em Itaituba. Aí o processo corre, aí lá com 3 meses, 4 meses, o Chico ele se muda para Altamira. Aí ele fala, não, doutor, eu queria mudar aí, porque assim, o processo tem que ser proposto no foro do domicílio do réu. Só que eu mudei para Altamira, eu quero que mude para Altamira. Aí o juiz vai falar, opa, não senhor, aqui vigora o princípio da perpetuatio jurisdicionis, isto é, a competência firmou-se na comarca de Itaituba no dia que o João propôs a ação. Você se mudou depois, agora é indiferente, você já foi citado, então agora você tem que se defender aqui na comarca de Itaituba. Ou então, isso é um estado de fato. Existe um estado de direito também. Há certas situações, por exemplo, para questionar direitos reais, a compra e venda de um imóvel, por exemplo, em que quando o réu é casado, ele precisa o autor, enfim, as partes são casadas, eles precisam da autorização do cônjuge para mover a ação. Justamente porque, em caso de direitos reais, afeta diretamente interesses do cônjuge. De modo que ele precisa ou participar obrigatoriamente da lide, ou ele precisa da autorização para manejar a ação. Então, olha, imagina então que o autor ou o réu, eles são solteiros. E depois eles casam, aí ele vem, olha, eu era solteiro, mas agora eu sou casado, eu preciso aqui, tá errada essa ação, não é? Tem certa ilegitimidade aqui porque eu não notificou o meu cônjuge. Aí não, vai dizer de novo, arguir a questão da perpetuatio jurisdicionis, ok? Essa é a regra geral. Só que haverá, então, algumas situações, tá certo? Que é a exceção que está escrita aqui, salvo. Salvo o quê? Quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tá bom? Então, vamos entender. Suprimirem órgão judiciário. Imaginem que existe a comarca ali de Jacareacanga e tem uma ação de cobrança normal ali entre o João e o Chico. Aquele caso do acidente que a L200 bate na POP 100 do... Aí tá que o tribunal acha, não, lá tem pouco processo, tá, é fraquinho o movimento para a gente manter servidor, oficial de justiça, fórum, juiz, não vale a pena. Vamos extinguir a comarca de Jacareacanga e todos os feitos vão ser puxados aqui para ser julgado por Itaituba. Então, o que acontece? É suprimido o órgão judiciário, a vara única de Jacareacanga. Então, com isso, tem que trazer os processos, porque não tem como ficar lá, acabou, não tem mais, tá certo? Ou, caso, alterar a competência absoluta, tá certo? Haverá certos casos que, às vezes, tem certa discussão, aí eu vou falar aqui do união estável. Antes, a união estável era considerado ser de competência de uma vara civil comum. E, com o tempo, tanto alterou a lei, quanto alterou o entendimento dos tribunais superiores, de que, a partir de então, a partir de agora, julgamento relacionado ao estado de união estável tem que ser julgado por varas de família. Com essa alteração da competência absoluta, que é a matéria, em razão da matéria, e depois eu vou explicar que tem mais outras duas, que é em razão da pessoa e funcional, com essa alteração, passa, então, a sair da vara civil comum para uma vara de família, tá bom? Muito embora, vejam só, a lei fala de suprimirem órgão judiciário, a doutrina e a jurisprudência, ela admite quando criar órgão judiciário também, essa alteração da competência. Exemplo. Então, está sendo discutida aqui a posse de um bem situado no Trairão. Okay? Trairão, hoje,
29/3/2021, ele faz parte de Itaituba, do ponto de vista judiciário, é um termo lá de Itaituba. Imagina, então, que é criada a vara única de Trairão, a comarca de Trairão. Então, esse processo que antes estava correndo em Itaituba, discutindo um bem localizado em Itaituba, no Trairão, ele vai ter que ser remetido, então, para a vara única do Trairão. Tá bom? Isso é admitido pela jurisprudência e pela doutrina. Beleza, pessoal? Há quem discorde, mas a doutrina majoritária admite isso daí. Beleza? Um exemplo aqui seria do professor Eupídio Donizete, que eu até passei o livro para os senhores. Então, tá. Aí, aqui, do artigo 43, eu já expliquei. Aqui, a tradução é a perpetuação da jurisdição. Além disso, perpetuar as jurisdições era o que importava conversar com os senhores. Agora, eu vou explicar a respeito da classificação da competência. Existem, de uma maneira geral, ela se divide em dois tipos de competência. A primeira, que eu vou abordar com os senhores, está relacionada à competência relativa, tá bom? E, fora a competência relativa, a gente tem a competência absoluta. Tanto é que aqui está falando em competência absoluta no artigo 43, ok? Então, do jeito que tem competência absoluta, o inverso dela vai ser a competência relativa. Então, vamos abordar inicialmente a relativa. Qual é o papo aí, pessoal, da competência relativa? Uma característica da relativa significa que ela existe, tá? A razão de ser dela é porque ela quer privilegiar a vontade, quer prestigiar a vontade das partes. Então, eu vou deixar anotado. Por quê? Por regra, quem escolhe onde vai entrar com a ação são as partes. Não é a lei que está determinando que a ação deve ser proposta. Vai existir um certo grau de escolha por parte, então, de autor. No caso, quem propõe a ação é o autor. E eu diria que tem uma escolha do réu, porque, eu vou já falar, existirá um momento em que o réu poderá se manifestar sobre a incompetência do juízo ou não com relação à competência relativa. Aí eu já explico. Então, o que é importante saber é que existe esse privilégio, esse prestígio da vontade das partes, de tal modo que eles vão escolher. Existe um rol de opções que eles vão fazer quando o assunto for competência relativa. Bem? Ah, mas como é que é isso? Antes de mais nada, eu vou até deixar anotado que competência relativa, por excelência, regra, é a tal da competência territorial. Já houve uma discussão também da competência relativa ao valor da causa. Por quê? Atualmente, o que vige, que está vigorando no Código de Processo Civil, é que só tem um procedimento comum. Mas antes existia uma divisão entre procedimento comum e o procedimento sumário, tá certo? Então, a depender do valor da causa, ou ia tramitar pelo rito ordinário ou pelo rito sumário, ou, que ainda existe, que é o rito sumaríssimo, mas é da Lei 9.099.
Mas não tem mais essa regra. Então, como já foi, não é mais, porque o valor da causa é independente, porque hoje só existe um rito, que é o chamado procedimento comum. Beleza pura? Então, só estou colocando aqui que é para fins didáticos, mas que não se enquadra mais dentro da competência relativa à questão do valor da causa. Tá bem? Então tá. Esse prestígio da vontade das partes. E tem o que a gente chama de legitimidade para arguir. Eventual incompetência. E o que é isso? Vou já chegar. Deixa eu explicar aqui quem são as partes legitimadas e eu explico qual é o bizu. Então, quem é que pode arguir? Quem vai poder arguir é o réu e o Ministério Público. De acordo com o artigo 65 do CPC. E o que é que fala o artigo 65, meu povo? É o seguinte: prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. A incompetência pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Então, olha aí. O que é que diz o artigo 65? Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não, vou deixar maiúsculo, negrito, alegar incompetência em preliminar de contestação. E a incompetência também pode ser alegada pelo MP, que vou deixar verdinho, porque ele pode também. Qual é o bizu aqui, pessoal? Então, a competência relativa, um exemplo aqui, quando as partes pretendam se separar. Deixa eu ver se eu encontro aqui o artigo. Tá. Eu vou dar um exemplo aqui, o artigo 53. O artigo 53 do Código de Processo Civil. E ele fala bem assim: é competente para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou de dissolução de união estável. Aí o foro. Aí eu vou colocar aqui o inciso primeiro. E eu vou colocar a situação que é até uma relativa novidade, que é uma novidade de 2019, tá bom, pessoal? Aqui. Ó. É competente o foro, então vou deixar aqui ação de divórcio. O exemplo que a gente vai trabalhar. De domicílio da vítima de violência doméstica e familiar nos termos da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Aí foi incluída aqui em 2019. Qual é o lance aqui? Olha, então João, ele pretende se separar de Maria, se divorciar. Só um instantinho.
e volto a gravar. Uma confusão meio doida ali. Os filhos de Gladiano. Acho que está resolvido. Então, pessoal, o exemplo de novo. João, ele pretende se divorciar de Maria, tá certo? Então, aqui a lei fala que é competente a ação de divórcio, é o juízo do domicílio da vítima. Só que, via de regra, a lei também fala que é o do guardião de filho incapaz, do domicílio do casal, se não tiver filho incapaz, do último domicílio do casal, e do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então, imaginem aí que a Maria ela foi vítima de violência doméstica e o João ele acaba entrando com a ação no último domicílio do casal, que eu vou dizer aqui que foi Itaituba, e como ela foi vítima, ela saiu da cidade, ela foi para Altamira. Vou ficar usando um exemplo aqui de Altamira. Então, tendo ela ido para Altamira, ele propõe a ação na comarca de Itaituba e manda intimar ela lá em Altamira. Então, chega lá, a Maria ela vai ter duas opções, que são as seguintes. Ou ela já oferece a defesa, que é a contestação, e não fala disso, ou ela, antes de falar da contestação dos fatos, do mérito do pedido, ela pode falar de uma questão preliminar, que é a questão da incompetência do juízo, de forma relativa. E o que é que vem a ser isso? Então, olha, a preliminar que ela vai falar na contestação dela, ela vai abrir um tópico e falar da preliminar de incompetência. Senhor juiz, está aqui o boletim de ocorrência, está aqui o processo que está correndo, eu fui vítima de de violência doméstica, e por isso que eu saí da cidade. Hoje eu estou morando em Altamira. E a lei, artigo 53, inciso 1º, linha D, informa que o domicílio da vítima, que no caso sou eu, é o competente para julgar a ação. Então, eu gostaria que Vossa Excelência determinasse a remessa do processo para cá, que é onde tem que ser julgado. Tá bom. Esse é o primeiro comportamento que deve ser adotado por Maria. No entanto, a Maria pode apenas já se debruçar sobre o mérito. Olha, o senhor juiz, ele quer se divorciar, eu também quero, mas o que ele está propondo aí de divisão de bens está errado. Quero divorciar sim, mas vamos dividir o bem de forma certa aí. E vamos regularizar a guarda, fazer ele pagar a pensão. Beleza. Então, o que acontece? Como ela silenciou com relação à questão da incompetência territorial, que é relativa, tem um efeito, que é o quê? Prorrogar a competência relativa, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Ou seja, a Maria ficou silente. Com isso, prorroga a competência. O que é prorrogar? Aumentar? Não. Firma a competência inicial do juízo de Itaituba. Esse é o efeito de prorrogar, tá bom? Não é prorrogar de aumentar, prorrogação para quem gosta de futebol. Não. Prorroga a competência relativa significa que aquele juízo inicialmente incompetente relativamente, de forma territorial, passa, então, dado o silêncio do réu, passa a ser competente, tá bom? Só que não é apenas o réu a parte legítima para falar. Também é o Ministério Público, nas causas em que atuar. E o que é causa como que atuar? Quando ele atua diretamente como parte ou quando ele atua como fiscal do ordenamento jurídico, que ele fica vendo, eventualmente, quando tiver interesse de fundações, de pessoas incapazes, tá certo? O Ministério Público vai poder atuar dessa forma, tá ok? Então, veja. Por regra, que eu estou falando para os senhores, a regra é a prorrogação da competência. Mas haverá uma situação que é nova, é uma novidade do Código de Processo Civil, e isso está previsto no artigo 63, tá bem? Eu falei aqui inicialmente do 65, mas eu volto aqui no 63, que fala: as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. E sobre isso, eu vou já falar
Não, vou falar agora logo, que é a questão da eleição de foro. Então, vamos complementar. Prorrogação de competência, eleição de foro e a questão da declaração de ofício de juiz. Via de regra, pessoal, na competência relativa, o juiz não pode, eu vou deixar bem aqui, por regra, o juiz não pode decretar de ofício, ele sem ser provocado. A incompetência relativa. A exceção, artigo 63, parágrafo 3º, e fala o seguinte: vou passar aqui para os senhores. Mais visão. Então, vejam aí. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz. Aqui vou deixar bem grandão e negrito. Que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Quando é que vai acontecer isso aqui? Exemplo, quando a gente estiver diante de contratos de adesão. Então, imaginem aí que o Joãozinho, ele comprou a POP 100 dele lá no Banco Honda. O Banco Honda não tem nada a ver, só estou usando um exemplo, tá? E ele assina um contrato de adesão lá de financiamento e que ele não tem como escolher o foro de eleição. Acaba que fica lá, vou dizer, a comarca de São Paulo. E ele mora aqui em Itaituba. Então, ele começa a deixar de honrar os pagamentos, ele começa a atrasar. E com esses atrasos, o banco entra com uma ação de busca e apreensão contra ele. Só que como lá está o foro de São Paulo, então o banco entra em São Paulo. Tá certo? Por quê? Porque a lei, no artigo 63, autoriza. Porque as partes, elas podem modificar a competência em razão do valor e do território. Elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Ou seja, aqui a busca e apreensão está relacionada a uma obrigação que não foi adimplida. Portanto, só que assim, aqui as partes podem modificar, só que no contrato de adesão as partes em si não têm esse direito, porque uma parte ela faz prevalecer a vontade dela sobre a outra, que é nesse caso aqui do contrato de adesão. Então, quando o juiz verifica que está diante de um tipo desse de contrato de adesão, então ele vai poder de ofício reconhecer a cláusula de eleição. Só que tem um momento para o juiz também. Tem que ser antes de realizada a citação. Por quê? Se for antes de realizada a citação, o juiz vai ter esse poder de atuar de ofício. Só que, às vezes, ele determinou ali no automático e acabou que o réu foi citado. Tendo o réu sido citado, então passa a bola para ele. E a gente volta para essa regra do artigo 65. Tá certo? Aí ele passa a ter o dever de arguir em preliminar a abusividade da cláusula de eleição de foro, tá bem? E, como eu falei que tem esse momento, então já tem o parágrafo 4º, que fala, uma vez citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro. Eu vou citar aqui. Então, citado, o que é que vem a ser a citação? É o chamamento formal do réu para ocupar a posição de réu no processo e querendo oferecer defesa. Então, ele tem que, depois da citação, a bola passa para o réu, de fazer essa arguição. Aí, sob pena de precluir, então, de perder esse direito. Porque,
Afinal de contas, o direito ele não socorre aos que dormem. Tá bem, meu povo? Aí tá. Isso aí, pessoal, a gente tem, então, o que vem a ser a tal da eleição de foro. E é o seguinte, a eleição de foro ela também, já que está inserido aqui na competência relativa, ela privilegia a autonomia da vontade das partes. E devido a isso, de acordo com o artigo 63, no parágrafo 1º, vou deixar isso aqui, amarelo, parágrafo 1º do 63, eu já citei, então fala o seguinte: a eleição de foro só, apenas, única e tão somente, produz efeito quando constar de instrumento escrito, beleza? E aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Ou seja, aqui que eu falei do Banco Honda está relacionado ao contrato do financiamento. Não significa que toda e qualquer relação eventualmente havida entre o Joãozinho e o Banco Honda tem que ser resolvido no foro de eleição. Não. Tem que ser. Primeiro, não pode forma oral. Ah, não, eu estou entrando aqui porque a gente combinou que ia ser assim, de boca. Não. Instrumento escrito, formal, e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Ou seja, aquele específico negócio jurídico será julgado no foro que as partes estiverem aqui selecionando. Tá bem? É assim que tem que ser. Isso é o que vem a ser. Ou seja, pode ser modificado? Pode. Se eventualmente for visualizada a questão da abusividade. O juiz pode declarar de ofício? Pode declarar de ofício, mas antes da citação. Depois da citação, incumbe ao réu ou ao Ministério Público arguir isso daí no primeiro momento que lhe couber falar nos autos. Tá bom, pessoal? Então, por hoje, para esse nosso encontro, eu vou dar por encerrada a nossa aula. E para a próxima aula, eu vou começar a falar com os senhores a respeito da competência absoluta, tá bom? E aí a gente vai começar a pré-definir, vamos visualizar como a gente vai finalmente atestar a competência, um eventualmente processo que a gente precisa entrar, e depois a gente vai tratar a partir daí de competência internacional. Tá certo, pessoal? Um abração e até mais. Falou!